Certo, então começou a gravação. Então esse é o nosso segundo encontro. O objetivo desses dois encontros é a gente conseguir revisar o conteúdo que está lá no edital da Banca Legale para o concurso de Alvorada, né? E fica também como uma revisão geral para qualquer concurso público que for fazer aí no futuro, que aborda questões de raciocínio lógico. É uma prova que cai um pouco de lógica, que nem a gente vai ver hoje, mas também traz alguns aspectos matemáticos, né? Então é um raciocínio lógico matemático, né? Com algumas questões de matemática lá do ensino fundamental também. Então a gente está revisando tudo. Como eu fiz na semana passada, né? É uma aula relativamente rápida, né? Porque são muitos conteúdos e eu gostaria de pelo menos dar uma olhadinha um pouquinho, falar um pouquinho de cada coisa, né? E hoje vai ter lógica, que é algo que a gente não aprende habitualmente no ensino médio, né? E os concursos públicos em gerais cobram muito isso. Então é legal a gente também estudar, e para quem nunca viu lógica, talvez vai ser algo bem novo, assim, né? Talvez depois, aprendendo aqui um pouco, e depois estudando mais, lendo, fazendo exercício, vai aos poucos começando a pegar a prática, né? Mas é um conteúdo diferente, muita gente nunca nem viu, né? Então, vamos lá, eu vou desligar a câmera aqui, eu compartilho a tela, e a gente vai acompanhando. Na semana passada, nós paramos em progressão geométrica. Então, vamos lá. Esse é o conteúdo do edital, né? O que a gente está revisando. A gente já revisou regra de 3 simples e composta, porcentagem, operações fundamentais, a gente falou. Depois posso falar um pouquinho de potenciação e raiz, mas é conta de potência e raiz. Já falamos sobre as propriedades, múltiplos, divisores, números primos, MMC e MDC. Já falamos de progressão aritmética. Foi isso que a gente viu no primeiro encontro. Então, a gente vai para progressões geométricas, tá? Então, vamos seguir. Então, a gente parou, a gente falou sobre PA e agora vem PG. Então, o que é uma progressão geométrica, chamada PG? É uma sequência de números onde sempre para chegar no próximo elemento, tu multiplica por um valor constante. Por exemplo, isso daqui, que eu estou criando agora com vocês aqui, é uma progressão geométrica. Eles poderiam, por exemplo, perguntar qual é o próximo termo, depois do 54. É um exemplo de pergunta. Então tá aí, eu criei uma sequência de números, onde o primeiro termo, que é o A1, a gente falou na semana passada que a gente simboliza por A o elemento, embaixo a gente escreve a posição. Esse é o A1, é 2. O A2 é 6. O A3, que é o terceiro termo, é 18. O A4 é 54. Eles poderiam perguntar na prova quanto vale o A5. O que tu precisa observar? Quando tem uma sequência, uma progressão geométrica, está sempre multiplicando por um valor constante. Então, tu precisa pensar quanto que multiplicou daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. É um valor constante, fixo, sempre é o mesmo. Então, os dois primeiros são mais fáceis, né? Para o 2 virar 6, tem que multiplicar por 3. Então, vê que fecha, né? 6 vezes 3 dá 18, 18 vezes 3 dá 54. Então, o próximo termo, o A5, tem que fazer 54 vezes 3. Então, vai lá no cantinho, 54 vezes 3. 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Então, o quinto termo é 162. Então, tem uma fórmula aqui, mas eu acho que nem é interessante decorar muita fórmula, né? A gente tenta sempre resolver coisas sem fórmulas. Mas aqui tem uma fórmula interessante. Para te descobrir o termo que está na posição N, tu faz sempre o primeiro termo vezes a razão elevado na N menos 1. Tá, tu pode decorar a fórmula se quiser. Mas eu acho que não precisa. Eu acho que dá para ir pelo raciocínio. Olha só. Por exemplo, se eu quero calcular aqui o quinto termo, eu poderia usar a fórmula. Só trocar o N por 5, se eu quero calcular o quinto termo. Que a gente já descobriu que é 162, imagina que tu ainda não sabe. Então, vou calcular o quinto termo. O A5, ou seja, o quinto termo, é igual ao A1, que é o primeiro, que é 2, vezes a razão, aqui é a razão de quanto está modificando, está indo de 3 em 3, né? Estou multiplicando por 3, então a razão é 3, elevado na N menos 1. Eu troquei o N por 5, porque eu quero saber o termo da posição 5, né? Então, aqui em cima no expoente vai ficar 5 menos 1, que dá 4. Então, tá aí a conta. Então, substituir.
O A5 é igual ao A1, que é 2, vezes a razão, que é 3, elevado, tô trocando o N por 5, porque eu quero o termo 5, da posição 5. Então, vai ficar expoente 5 menos 1, expoente 4. Então, isso vai dar 2 vezes 3 na quarta potência, aproveitando, o expoente diz quantos fatores da base tu tem que pegar. Então, tem que pegar 4 fatores da base. Então, uma base, outra base, outra base, outra base. Então, 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, vai ficar 2 vezes 81 aqui. E 2 vezes 81, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 8 dá 16, 162. Fecha. Certo? Mas eu não precisaria usar a fórmula. É só tu pensar, né? A gente pode ir a sequência, indo multiplicando. Tu tem outra opção, né? Que se tu tá na posição... De onde vem essa fórmula, né? Pra gente não precisar decorar a fórmula. Tu tá na posição 1, que tu sabe que é 2, o primeiro termo. E tu quer ir para a posição 5, tu quer o quinto termo. Do 1 até o 5, tu tem que andar quantos passos? Tem que andar 4 passos. Cada passo tu vai fazendo vezes 3. Então, tu vai fazer vezes 3, 4 vezes. Então, tu vai fazer vezes 3, vezes 3, vezes 3. Vezes 3, vezes 3 dá vezes 9. Vezes 3 dá 27. E 27 vezes 3 dá vezes 81. Então, no final das contas, tu vai fazer vezes 81. 2 vezes 81, 162. Sem a fórmula. O que precisa ficar antenado é que uma progressão geométrica é isso, é uma sequência que sempre tu está multiplicando por um mesmo número. Chamo a atenção de vocês porque pode multiplicar por uma fração, e aí, na verdade, vira uma divisão, né? Por exemplo, essa progressão aqui, ó. Deixa eu pensar. Essa progressão aqui, ó. Isso aqui é uma progressão geométrica. Qual é o próximo termo? Por exemplo, poderia ser a pergunta. Então, tu precisa observar o que está acontecendo. Eu estou sempre multiplicando por quanto? Qual é a minha razão aqui? Eu estou sempre multiplicando por 1/2. Estou sempre pegando a metade. Então, eu fiz 1/2 de 1.600, dá 800. Multiplica 800 por 1/2, ou seja, 1/2 de 800 dá 400. 1/2 de 400 dá 200. Metade de 200 dá 100. Metade de 100 dá 50. Metade de 50 dá 25. Então, esse termo aqui é 25. Então, se a razão for uma fração, na verdade é uma divisão, né? Multiplicar por uma fração é dividir, né? Tu multiplicar por esse número, tu vai multiplicar por 1, que não muda nada, e ainda tem sobre 2, ou seja, vai acabar dividindo por 2. Então, pode ser. Esse é o caso aqui do MAPG. E o que acontece, além disso, é que tem duas situações. Eles podem perguntar alguma coisa sobre os termos, eles dão uma sequência e descobrir o próximo número. Eles podem perguntar qual é a razão. Eles podem perguntar coisas desse tipo. Agora, outra pergunta que acontece às vezes, que aí eu acho que tem que lembrar da fórmula mesmo, é que quando a razão for um número entre 0 e 1, tá? Quando a progressão for por exemplo, esse aqui de cima, esse caso aqui de cima, a progressão é 1/2, né? 1/2 é 0,5. Então, o número está entre 0 e 1. A tua progressão, ela sempre vai diminuindo os valores. Então, ó, que nem aqui está no 25. Depois viria 12,5. Depois a metade, 6,25. Depois a metade, 3, alguma coisa. E assim vai indo, vai diminuindo. Até cada vez chegar perto de 0. Cada vez vai chegando mais perto de 0. E esses números, uma hora, vão chegar tão perto de 0 que eles vão ser desprezíveis. E aí tem uma pergunta, quando a tua razão é um número que está entre 0 e 1. Eles podem perguntar qual é a soma infinita dos termos. Por exemplo, vou pegar aqui uma progressão, tá? 18, 6, 2, 2 terços, 2 nonos, e assim vai. Nessa progressão, eu estou sempre multiplicando por quanto para chegar no próximo número? Ó, estou sempre dividindo por 3. 18 dividido por 3 dá 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 dividido por 3, não dá exato, né? Então fica 2 terços. 2 terços dividido por 3, bom, já está dividido por 3. Vai dividir por 3 de novo, vai ficar dividido por 9. Então dá 2 nonos. E assim está indo. Então a razão é 1 terço. Sempre está dividindo por 3. Eles poderiam perguntar qual é a soma infinita desses termos. Ou seja, se tu pegasse esse cara, somasse com esse, somasse com esse, somasse com esse, somasse com esse, somasse com todos infinitamente.
a soma infinita dos termos. E aqui eu acho que tu precisa lembrar da fórmula. A soma infinita dos termos é sempre igual ao primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, essa fórmula aqui, ela já é mais interessante. Então, o resto dava para resolver mais ou menos logicamente. Agora, essa pergunta aqui, se eles decidirem fazer essa maldade, né, colocar uma pergunta mais difícil, eles podem perguntar isso aqui. A soma infinita. Então, quanto que dá essa soma infinita aqui? Essa soma infinita é o A1, o primeiro termo, que é 18, dividido por 1 menos a razão, 1/3. Então, isso vai dar quanto? Vai dar 18 dividido. Embaixo tu tem 1 menos 1/3. Tu tem uma pizza inteira e tira 1/3. Te sobra quanto? 2/3. Tu tem uma pizza inteira, tirou 1/3, sobrou 2/3. Como que eu faço divisão de fração? Divisão de fração, tu sempre copia o termo de cima. Tem que autorizar. Então, divisão de fração. Tu copia o primeiro termo, copia a primeira, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vou inverter o 2/3, vai ficar 3/2. Divisão de fração é assim, para quem não lembra. Tu copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, copio 18 e vou multiplicar por 3/2. E aí, multiplica. 18 vezes 3 dá 54. Dividido por 2, 27. Então, a resposta dá 27. Somando infinitamente esses números aqui, a resposta vai dar 27. Então, esse é o exemplo mais complicadinho, acho que poderia aparecer de uma progressão geométrica. Fechou? E trouxe aqui uma questão para vocês. Considere a sequência numérica, cujo termo geral é dado por. Então, eles deram uma fórmula. O termo que está na posição n é igual a 2 elevado na 1 menos 3n. E a pergunta essa aí é uma questão que caiu na banca da Sesgran Hill, né? Que a gente comentou na semana passada, que é uma banca que faz bastante concurso nível federal, né? Concursos grandes. Então, considere essa sequência que o termo geral é dado por essa fórmula. E a pergunta essa sequência numérica é uma progressão. Daí eles querem saber se é geométrica ou aritmética e qual é a razão. Então, vamos lá. Tá, vou calcular o primeiro termo. Eles deram aqui uma fórmula, ó. Eles deram uma fórmula AN, ou seja, o termo que está na posição N, é igual a 2 elevado na 1 menos 3n. Então, vamos lá. Eu vou calcular primeiro quanto vale o A1. Vou trocar o n por 1 na fórmula. Então, o A1 vai ser igual a 2 elevado na 1 menos 3 vezes 1. Troquei o n por 1 aqui na fórmula. Então, o A1 vai ser igual a 2 elevado na 1 menos 3 vezes 1. Então, isso vai ser 2 elevado. Em cima vai dar quanto? 3 vezes 1 dá 3. Então, aqui vai dar 3. 1 menos 3 dá menos 2. Então, deu 2 elevado a menos 2. Como que a gente calcula a mesma potência quando o expoente é negativo? Quando o expoente é negativo, tu imagina que tem uma fração aqui, ó, e inverte a base. Toda vez que tu inverter a base, troca o sinal do expoente. Então, vai ficar 1 meio elevado ao quadrado. 1 meio elevado ao quadrado é 1 meio vezes 1 meio. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Então, a resposta dá 1/4. Então, esse é o primeiro termo. Tá, eu ainda não consigo visualizar bem. Vou fazer o A2. Quanto que vale o A2? Troca o n por 2 na fórmula. O A2, ou seja, o segundo termo, é igual a 2 elevado na 1 menos 3 vezes 2. Então, 2 elevado na 1 menos 3 vezes 2. Troquei o n por 2 aqui na fórmula para descobrir quem é o A2. Então, o A2 vai ser igual a 2 elevado na 1 menos 3 vezes 2. Tá, 3 vezes 2 dá 6. Então, vai ficar 1 menos 6, dá menos 5. Então, vai dar 2 na menos 5. Expoente negativo de novo. Quando o expoente é negativo, inverte a base. Então, vai ficar 1 meio. E aí, troca o sinal do expoente. 1 meio na quinta potência. O que é 1 meio na quinta potência? 1 meio na quinta potência é 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio. 5 bases tem que multiplicar. Em cima é fácil, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Embaixo, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, o segundo termo é 1 sobre 32. Certo? Aqui já dá para ter noção da resposta, né? Porque o primeiro termo deu 1/4. O segundo termo deu 1 sobre 32.
Daqui já dá para ter uma noção. Como é potência, só pode ser uma PG. Porque olha a fórmula aqui que a gente tinha visto, ó. Olha aqui em cima, ó. Sempre é a razão elevado num expoente. E aqui, ó, a gente também tem alguma coisa elevada no expoente. Então, isso aqui deve ser uma PG. Então, por quanto que tu tá multiplicando aqui? Primeiro, somar não pode ser, né? Porque de 1/4 para ir para 1/32, tu teria que estar diminuindo alguma coisa muito extensa, né? Muito grande para ir. Aqui tem -3, né? Como razão. Então, ó, se tu pegasse 1/4 e diminuísse 3, ia dar quanto? O MMC aqui de 4 e 1 é 4. Fazer conta com fração, tu faz o MMC, né? Divide embaixo e multiplica em cima. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. Menos 4 dividido por 4 dá 4, vezes 3 dá 12. Então a resposta daria -11/4. Se caso tu tivesse diminuindo 3, tinha que dar -11/4. Não dá, né? Então não tem como ser. Então a única hipótese é que esse é uma PG mesmo. Se é PG, significa que tu multiplicou 1/4 por um número para chegar em 1/32. Então tu tem 1/4 vezes que número para dar 1/32. Bom, em cima, 1 vezes quanto para dar 1? 1, né? 1 vezes 1 dá 1. Embaixo, 4 vezes quanto para dar 32? 8. Então, tu multiplicou por 1/8. Então, a resposta letra A, tu está multiplicando por 1/8 para chegar no próximo termo. Se quisesse, poderia fazer o terceiro termo ainda para tirar a dúvida, né? Poderia fazer isso aqui também. Mas já deu para ver que a gente está multiplicando por 1/8. Não pode ser progressão aritmética porque tu não está somando, de fato, uma coisa, né? Para chegar. Certo? Então tem que ser uma PG. Ô, senhor. Diga. Então é assim que eu vou ver a diferença. Ali descobrindo a minha razão, assim. Então, se eu tô multiplicando, eu sei que é uma PG. Isso. Se tiver multiplicando, é PG. Se tiver somando, é PA. Daí é progressão aritmética. Tá, beleza. Isso. Fechou? Então, fechamos PG. Próximo assunto que eu separei para a gente conversar hoje é análise combinatória, tá? É um conteúdo aí, a Natália é minha aluna, né, do terceiro ano. A gente trabalha no final do terceiro ano análise combinatória, né? Então já vai ganhar uma explicação acelerada do que é análise combinatória. Então, vamos pegar um problema aqui para a gente iniciar. Uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. Então tu vai ganhar o sanduíche, a bebida e a sobremesa. São oferecidos 3 tipos de sanduíches. Para o sanduíche tem 3 tipos. Pode ser um hambúrguer especial, sanduíche vegetariano ou cachorro quente completo. Na bebida tem 2 tipos de possibilidades. Pode ser suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa tem 4 opções. Cupcake de cereja, cupcake de chocolate, de morango e de baunilha. E a pergunta é, considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Essa matéria, análise combinatória, ela faz uma análise para te dizer de quantas formas tu pode combinar as coisas. Então, toda vez que tu quiser calcular formas de contar as coisas, a análise combinatória vai te fornecer instrumentos matemáticos para chegar no número de possibilidades. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que escolher um lanche, eu tenho que escolher uma bebida e tenho que escolher a sobremesa. A pergunta é de quantas formas diferentes eu posso montar o meu lanche, montar o meu cardápio. O lanche não, é o sanduíche, né? O lanche é o nome que ele dá para tudo, né? Tu escolhe o sanduíche, escolhe a bebida, escolhe a sobremesa. De quantas formas diferentes pode montar o lanche? Aqui a gente tem 3 opções de sanduíche, bebidas temos 2 opções e sobremesa 4 opções. O que será que eu faço com esses números? 3, 2 e 4. Vamos ver. Então, se tu escolher o hambúrguer, para o hambúrguer tu vai ter 2 opções depois, ou suco ou refri. E para cada uma delas tu vai ter 4 opções de cupcake. Então, só nesse caso aqui, ó, já vão dar 4 opções. Aqui tu vai ter mais outras 4 combinações. Aqui mais 4, aqui mais 4, aqui mais 4 e aqui mais 4. Então, o total de possibilidades vai ser 4 vezes 4 nesse caso, né? Então, tu vai ter um total de 16 possibilidades. Opa. Calma aí. 4 mais 4 fecha 8.
Mais 4 mais 4 fecha 8, 16. Ainda tem 4 mais 4, mais 8, né? Então dá 16 mais 8, 24 possibilidades. Mas tem uma maneira mais fácil de resolver isso. Quando tu tem uma situação hipotética que tu vai resolver em passos e tu tem um número de possibilidades em cada passo, tem um princípio na matemática que é chamado de princípio fundamental da contagem, o PFC. Princípio fundamental da contagem. Se tu tem situações em passos para resolver, tipo, eu vou escolher o sanduíche, depois eu vou escolher bebida, depois sobremesa, são 3 passos. Cada passo tu tem um número de possibilidades. Então, o princípio fundamental da contagem, ele diz que se tu multiplicar o número de possibilidades em cada etapa, tu vai ter o total de possibilidades. Isso por quê? Se eu tenho 3 opções de saída, e depois eu tenho 2, então para cada 3 tu vai ter 2, então vão dar 6 possibilidades. Então aqui tu vai estar com 6 possibilidades no total. Para cada uma dessas 6, tu vai ter mais 4 opções, que daí são as sobremesas. Então vai dar 6 vezes 4, vai dar 24. Então, na verdade, é como se tu multiplicasse. Tu saiu de 3, multiplicou por 2, porque cada um desses teve 2 caminhos. E depois, cada um desses 6 caminhos tiveram mais 4 opções. 4 possibilidades para fechar o lanche. Então, vai ficar 6 vezes 4. Então, vai dar 24. Então, basta tu multiplicar a possibilidade de cada etapa. Então, para sanduíche tinha 3 possibilidades. Para bebida tinha 2. Para sobremesa tinha 4. É só multiplicar. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Então, são 24 possibilidades. Então, isso que resolve é chamado o princípio fundamental da contagem. Então, se um evento ele pode ser dividido em 2 ou mais etapas independentes, o resultado de uma não influencia no da outra, o total de possibilidades do evento é igual ao produto, que é uma conta de vezes, das escolhas possíveis em cada etapa. Então, a gente multiplica quantas possibilidades tem para cada etapa. Fechou? Então, um exemplo. Questão número 1. De quantos modos é possível organizar uma fila com 5 pessoas? Então, tu tem 5 pessoas e tu tem que organizar uma fila. Então, tu vai botar uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Quando tu for escolher a pessoa que vai no primeiro lugar da fila, quantas possibilidades tu tem? Tu tem 5 possibilidades, porque são 5 pessoas, então tem 5 possibilidades para ocupar o primeiro lugar da fila. Tá, daí imagina que o Joãozinho foi lá para o primeiro lugar. Quando tu for escolher o segundo lugar, quantas possibilidades vai ter para ocupar o segundo lugar? Só 4. Porque como o Joãozinho já foi para o primeiro, então vão ter 4 ainda sobrando aqui para possibilidades de ocupar o segundo lugar da fila. Tá, daí a Mariazinha foi. Quantas possibilidades vai ter para ocupar o terceiro lugar? 3, né? Porque o João já foi para o primeiro, a Maria já foi para o segundo, então ainda vão ter 3 pessoas sobrando para ocupar a terceira posição. Então são 3 possibilidades. Daí uma pessoa vem para cá. Vão faltar 2 pessoas ainda. Quando tu for para a segunda posição, quantas possibilidades tem? 2. E para a última vai sobrar a última pessoa. Então essas são as possibilidades de cada etapa. E pelo princípio fundamental da contagem, é só fazer o produto das escolhas de cada etapa, das possibilidades de cada etapa. Então, para a primeira posição tinha 5, para a segunda 4, para a terceira 3, para a penúltima 2 e para a última 1. Então, multiplicando isso, tu vai ter o total de possibilidades. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, tu tem 120 maneiras de formar uma fila com 5 pessoas. Imagina, 5 pessoas, tu já consegue formar 120 filas diferentes. Óbvio que considerando a ordem, né? Exemplo número 2. Quantos números de 5 dígitos a gente pode formar usando algarismos distintos? Tá, os algarismos da matemática é 0, 1, 2, 3, até o 9, né? Esses são os algarismos da matemática. Eu quero formar um número que tem 5 dígitos. A pergunta é quantos números eu consigo formar usando só dígitos distintos. Tá, então vamos lá. Primeira coisa importante, quando tem uma questão desse tipo, quando tu vai formar um número com dígitos, não pode colocar o 0 no início. Porque por mais que tu escreva isso daqui, ó, na matemática, esse daqui é o número 1. A gente considera que isso aqui é um número que tem um dígito só. Tá? Então não pode 0 no início, né? Para ser um número de 5 dígitos. Então, na primeira posição, não pode 0.
Então, vamos lá. Quando eu for montar um número, eu vou ter que escolher o primeiro elemento aqui. Quantas possibilidades eu tenho para colocar um número aqui? Bom, pode ser que eu coloque o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9 possibilidades. Então, aqui tem 9 possibilidades de botar no primeiro dígito. O 0 não pode, né? Porque daí o 0 desconsidera, ficaria só 4 dígitos. Então, tem 9 possibilidades para a primeira casa. Tá, daí um número desses vai ser gasto. Não sei qual. Vou inventar, o 7, por exemplo. Tá, gastei o 7. Quando for escolher o próximo dígito, tá dizendo que tem que usar algarismos distintos. Então, tu não pode usar aquele que tu já usou. Então, quantas possibilidades tu vai ter para a segunda casa? Bom, tu não pode usar o que tu já usou, mas agora o 0 pode, né? Então, tu vai poder usar o 0, 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, o 8 e o 9. Supondo, né, que eu gastei o 7, só supondo, né? Então, tu vai ter 9 possibilidades. De novo. Daí tu vai gastar mais um algarismo aqui, sei lá, inventei. Quantas possibilidades tu vai ter para a terceira casa? Bom, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilidades. Daí tu vai gastar mais outro algarismo. Quando for para a penúltima casa, tu vai ter 7 possibilidades, igual a gente tem aqui, daí tu vai gastar mais um, e vai ter 6 possibilidades para a última casa. Pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar as possibilidades. Então, eu tenho que fazer 9 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Que eu vou trapacear para a gente economizar um tempinho fazendo calculadora. 9 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. 27.216 possibilidades. Então, esse é o total de possibilidades que tu consegue formar. Vamos lá. Exemplo 3. Um grupo é composto por 5 homens e 4 mulheres. De quantas formas distintas é possível organizar esse grupo em fila? Então, são 9 pessoas que tu vai botar em fila. De modo que a fila comece e acabe com uma mulher. Então, tu vai botar as 9 pessoas em fila. Só que aqui tem que ter uma mulher. E aqui também. Quantas possibilidades, quantas filas diferentes tu consegue formar? Vamos lá. Quando eu for escolher a mulher para o início, eu vou primeiro na restrição, né? Já que eu quero que comece e acabe com mulher, então eu vou garantir isso primeiro. Quantas possibilidades tu tem de vir uma mulher para a primeira posição? Bom, tu tem 4 mulheres, então tu tem 4 possibilidades aqui. Então tem 4 possibilidades para a primeira casa. Daí imagina que uma mulher venha para cá. Então uma mulher se posicionou no primeiro lugar, para garantir o que eu quero, né? Da pergunta. Quantas mulheres sobraram? 3. Então quantas possibilidades tu tem para mulher no final? Tem 3. Eram 4, uma veio para o primeiro lugar da fila, então tu tinha 4 possibilidades. Aqui tu coloca sempre o número de possibilidades, tá? Então tinha 4 mulheres para eu organizar e 5 homens, são 9 pessoas. Mas tem que começar e acabar com mulher. Então, quantas possibilidades tem de mulher no início? 4. Então imagina que uma mulher venha para cá. Sobraram quantas mulheres? 3. Então vão ter 3 possibilidades para a última casa, para a última posição da fila. Tá, foi. Então, tu tinha 9 pessoas. Tu gastou 2 mulheres, uma no início e uma no final. Então, sobraram quantas pessoas para dispersar ainda no meio da fila? Sobraram 7 pessoas. Então, quantas possibilidades tu tem para o segundo lugar? Bom, tem 7. Qualquer uma das 7 pode vir aqui. Daí uma vai vir para cá. Quantas possibilidades vai ter para outra? 6, né? Porque uma pessoa veio para a segunda posição, sobraram 6. Depois sobram 5, depois 4, depois 3, depois 2, e no final, a penúltima posição vai ter uma possibilidade só, que é a pessoa que sobrou. Então tá aí. Esse é o dispositivo que diz quantas possibilidades tem. Pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar tudo isso aqui. De novo, vou deixar isso aí de tema aí para vocês, né? 4 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, não precisa fazer, vezes 3. Tem 60.480 possibilidades de filas diferentes que começam e acabam com mulher. Certo? Então, esse é o princípio fundamental da contagem. Dentro da análise combinatória, a gente tem 3 casos específicos. Um é chamado de permutação. Permutação é quando tu tem
N, eu vou botar elementos, pode ser pessoas, pode ser letras, pode ser canetas, pode ser bolinha, pode ser o que for. São N elementos. E tu quer misturar esses N. Misturar eles. Permutar é trocar de posição. Então é como se tu pegasse esses N elementos e tu só quer embaralhar eles, tu só quer misturar eles. Tudo bem? Então tem uma fórmula que ela diz assim, tu poderia fazer pelo princípio fundamental da contagem, tá? Mas tem uma fórmula. Quando tu vai permutar N elementos, a resposta... Calma aí, eu vou botar aqui, tem uma restrição. Tem que ser N elementos distintos. Depois a gente vai ver se tiver repetição. Tem que ser N coisas diferentes que tu vai embaralhar, tá? Então, o número de formas de tu permutar essas N coisas é sempre igual a N fatorial, que é esse ponto de exclamação. Quem já finalizou isso no médio, em algum momento deve ter estudado isso aqui. O que é esse símbolo do fatorial? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Vou fazer a questão de baixo, já eu mostro com exemplo, tá? Pergunta. Quantos anagramas tem a palavra lógica? Anagramas é tu embaralhar as letras e formar sequências diferentes. Então, isso é um caso de permutação. Anagrama é permutação, porque eu quero só misturar as letras. Então, quantas letras tem aqui? Tem o L, tem o O, tem o G, o I, o C e o A. Todos distintos. A gente está no caso que tem que ser tudo distinto, tá? Se tiver repetição, a gente já vê. Então, tem 6 letras para eu misturar. Então, a resposta vai dar uma permutação de 6 elementos. Porque eu tenho 6 elementos aqui para misturar. Então, a resposta vai ser 6 fatorial. É sempre o número de elementos fatorial. O que é o fatorial? O fatorial diz que tu vai pegar o número que está ali antes dele e ir multiplicando, sempre diminuindo uma unidade, até chegar no 1. Então, tu vai sair do 6 e vai multiplicando, sempre diminuindo uma unidade, até chegar no 1. Tá feito. Isso aí é o fatorial. Esse símbolo aqui é o fatorial. Tu tem que pegar o número que está aqui antes do ponto de exclamação e ir multiplicando, sempre diminuindo uma unidade, até chegar no 1. Então tá aí o número de formas de tu misturar as letras da palavra lógica, como são 6 elementos, é 6 fatorial. Então vai ficar 6 vezes 5, que dá 30. 30 vezes 4 dá 120. Vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Vezes 1, 720. Então tem 720 sequências diferentes que tu consegue formar com as letras da palavra lógica. Que são os chamados anagramas, né? Certo? Só que, por exemplo, Roma. Qual é um anagrama de Roma? Amor. Anagrama é tu embaralhar as letras e formar uma nova sequência. Ramo é um anagrama de Roma. Tem uns que não tem sentido, né? Tipo RMOA. Isso aqui é um anagrama de Roma. Se tu quer saber o número de anagramas, de formas de embaralhar as letras, é como se tu estivesse pegando 4 elementos, né? No caso de Roma, embaralhando as 4 letras. É 4 fatorial. Que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sempre vai multiplicando, diminuindo uma unidade. Isso que é o fatorial. No caso da palavra lógica, são 6 letras, então é 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá 720. Ah, professor, mas eu quero resolver com o princípio fundamental da contagem. Posso? Pode. Tu tem quantas letras para embaralhar? 6. Quando tu for embaralhar as letras, quantas possibilidades tem para a primeira casa? Tem 6 letras, porque tu vai embaralhar, tu ainda não gastou as letras, então quando for escolher a primeira letra, tem 6 possibilidades. Daí tu vai gastar uma letra na primeira posição. Quando for para a segunda posição, quantas possibilidades tu tem? 5. Daí tu vai gastar outra, já gastou 2 letras, tinha 6, então tem 4. Então tem 4 possibilidades para a terceira posição. Depois 3, depois 2, depois 1, a última que sobrar. Então tá vendo? Ó, vai dar a mesma coisa, vai dar 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sempre multiplicando, diminuindo uma unidade até chegar no 1. Então tá aí. O número de anagramas da palavra lógica é 6 fatorial, que é 720. Outros exemplos. Letra A. Quantos anagramas tem a palavra Brasil? Tá fácil, né? Porque Brasil tem quantas letras? Tem 6. Não repete, então é só misturar 6 letras, é 6 fatorial, que a gente já viu, 720. Letra B. Ó, daí aqui muda. Quantos anagramas começam e acabam com consoante? Nesse tipo de problema, tu vai ter que usar o princípio fundamental da contagem. Tu tem 6 letras na palavra Brasil.
Tu quer saber na letra B quantos anagramas começam e acabam com consoante. Então, primeiro tu fixa a restrição. Aqui tu tem que colocar uma consoante e aqui tem que colocar uma consoante. Na palavra Brasil, quantas consoantes a gente tem? Tem 1, 2, 3, 4. Então, quando for escolher a consoante para a primeira posição, tu vai ter 4 possibilidades. Então, aqui vão ter 4 possibilidades. Pode ser que seja o B, o R, o S ou o L. Daí vai vir uma consoante para cá. Imagina que gastou uma consoante aqui. Quantas possibilidades de consoante tu vai ter no final daí? 3, né? Porque se tu vai gastar uma no início, vão sobrar 3 consoantes para o final, de possibilidades. Sempre coloca aqui, quando tu faz pelo princípio fundamental da contagem, coloca as possibilidades. Então, tu gastou uma letra, uma consoante no início e uma consoante no final. Então, tu vai gastar 2 letras, né? Como a palavra Brasil tem 6, tu gastou 2, uma no começo e uma no final, sobrarão 4 letras. Então, essas 4 tu vai misturar aqui no meio. Então, tem 4 possibilidades aqui, 3 aqui, 2 aqui, 1 aqui. Então, tá aí. Então, o número total vai ser 4 vezes 4, que dá 16. 16 vezes 3, que dá 48. Vezes 2, 96. Vezes 1, 96. E vezes 3, 288. Então, tu consegue fazer 288 anagramas com a palavra Brasil que começam e acabam com consoante. Letra C. Quantos possuem as vogais em posições adjacentes? O que significa posições adjacentes? É que tem que estar uma do lado da outra. Quando tem uma questão... Essa daqui já é uma questão difícil, tá? Eu só vou embaralhar as letras aqui para o A ficar do lado do I. Por exemplo, isso aqui é um anagrama, ó, de Brasil, que as vogais estão em posições adjacentes, porque as vogais é o A e o I, ó, elas estão do lado uma da outra, então estão em posições adjacentes. Quando pedir uma questão que pede para colocar algo em posições adjacentes, deixar uma coisa do lado um do outro, o que que tu faz? Tu pensa que tu vai passar cola nisso aqui, que tu vai passar cola no A e no I, vai grudar eles. Então, na hora de embaralhar, eles vão contar como um elemento só. Então, onde um for, o outro vai, porque daí me garante que eles vão ficar grudados e eles vão ficar em posições adjacentes. Então, quantos elementos tu tem para embaralhar aqui, para permutar? Tem o B, o R, o S, o L e esse bloco das vogais grudadas. Então, tem 5 elementos para misturar. Então, o total de possibilidades é 5 fatorial. Porque tu tem 5 coisas para misturar. Ainda não está pronto. Eu vou calcular 5 fatorial e depois ainda tenho que fazer um ajuste. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Então tem 120 possibilidades. Só que nota que a pergunta dizia quantas possuem as vogais em posições adjacentes. Ou seja, que eles estão grudados. Mas eu grudei o A com o I. Mas concorda que os dois poderiam permutar entre si ainda? Poderia trocar. Em vez de ser A com I, podia ser I com A. Eles trocar de lugar. Então, daria para esses dois aqui misturar um com o outro. Ou seja, os dois poderiam trocar de lugares entre si. Então, vai dar 2 fatorial, porque são 2 elementos que podem trocar de lugar entre si. Então, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, tu tem o dobro de possibilidades, porque esse caso aqui, ó, ele pode acontecer 2 vezes de formas diferentes. Pode ser que o A fique do lado na esquerda do I, ou pode ser que o I fique no lado esquerdo do A. Eles podem trocar entre si, aí vai formar, óbvio, uma sequência diferente. Então, tem 2 situações diferentes. Então, é 120 vezes 2 a resposta. Sempre tu embaralha os blocos e tu vê se aqui dentro eles podem trocar entre si, daí tu ainda multiplica por esse valor. Então, 120 vezes 2, 240 possibilidades. Então, esse caso aqui já é mais complexo, né? Vou fazer o D e o E, que também são exemplos mais difíceis. Eu estou aprofundando bastante, tá, pessoal? Isso aqui já, a partir da C, é uma pergunta já de nível difícil. Então, estou indo além para vocês estarem prontos aí se cair alguma pergunta mais complexa. D. Quantos anagramas não possuem as letras BR em posições adjacentes? Tá. Primeira coisa. O total de anagramas a gente fez na letra A. Como são 6 letras da palavra Brasil,
Então é só fazer 6 fatorial, que a gente já sabe que é 720, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 720 possibilidades. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o número de anagramas em que a letra B e R ficam juntas. E daí eu vou descontar do total. Porque se esse aqui é o total, e eu descontar quantos o B e o R ficam juntos, vai sobrar o que está não junto. Então, quando aparecer o não, é mais fácil tu calcular o total e descontar o quanto aparece juntos. Então, vamos lá. Quantos anagramas o B fica do lado do R? Então, é a mesma coisa que a letra C, né? Então, o B e o R juntos, cola eles. Então, tu tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos para misturar. Então, é 5 fatorial. Mas o B e o R podem trocar entre si. Então, eles podem permutar 2 vezes. Então, vezes 2 fatorial. 5 fatorial é 120, 2 fatorial é 2. 120 vezes 2, 240. Então, em 240 casos, o B e o R vão estar grudados. E a pergunta da letra D, quantos casos não estão grudados? Bom, o total é 720 possibilidades. Tira o caso que eles estão grudados. O que vai sobrar é o caso que eles não estão grudados. Então, 720 menos 240. Isso dá 480 anagramas em que o B e o R não estão grudados. Esse aqui é um assunto que é delicado, né? Tem que ir com calma e prestar bastante atenção. Isso que a gente está fazendo aqui, o caso em que não tem repetição, tá? A gente vai ver depois quando repete letra. E até porque eu acho que se cair na prova, daqui a pouco cai a palavra alvorada, né? Que é o concurso que a gente está falando. Daqui a pouco vai ter repetição. Alvorada repete letra, né? A gente já vai fazer o de alvorada. E letra E. Quantos anagramas começam com B ou acabam com L? Certo? Então, quantos começam com B ou acabam com L? Aqui, esse caso é um pouco mais chato ainda. Eu deixei por último aqui o E, porque é o mais complicadinho. Porque o que tu tem que fazer? Tu tem que fazer os que começam com B. Então, Brasil, são 6 letras. Então, fixa o B aqui. Então, quantas possibilidades tem para a primeira casa? Uma só, que é o B fixo. Sobraram quantas letras? Sobraram 5, né? Porque a palavra Brasil tem 6, tu gastou o B aqui, então sobraram 5 possibilidades. Então aqui vai ter 5 chances, aqui 4, 3, 2 e 1. Que é permutar as 5 letras que sobraram. Então 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120. Então tu vai ter 120 anagramas que começam com B. Quantos casos acabam com L? Então, Brasil, 6 letras, eu quero que acabe com L. Então aqui só tem uma possibilidade, que é o L. Gastou o L aqui. Sobraram ainda 5 letras. Então, tu vai ter 5 possibilidades para cá, 4 para cá, 3 para cá, 2 para cá e 1 para cá. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120 também. Só que aí, cuidado, a pegadinha. Vai ter a alternativa de, por exemplo, 240. A resposta não é essa. Porque quando tu faz essa jogada, fixar o B e depois fixar o L, porque aqui é um ou, né? Começar com B ou acabar com L. Então, eu fiz quem começa com B, depois fiz quem acaba com L. Só que quando tu faz isso, eu estou misturando aqui, ó, no caso do B, tá? Eu fixei o B. Eu misturei as outras 5 letras. Pode ser que dê o acaso de acabar com L. E daí tu já tá contando o pessoal que acaba com L, talvez. Da mesma forma que se tu fixar o L aqui no final, tu vai misturar as outras 5 letras, pode ser que caia o B no início. Então, esse caso que começa com B e acaba com L, ele vai contar duplicado, vai contar todos os casos. Então, começar com B e acabar com L, conta 2 vezes. Então, tu tem que descontar um caso desses. Então, começar com B e acabar com L. Então, sobraram 4 letras, porque o Brasil tem 6, gastou B, gastou L, sobraram 4 letras. Vou botar aqui igual eu tô fazendo sempre. Então, o B fixo, o L fixo. Tem 4 letras. Então, dá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Para misturar aqui no meio. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Então, tem 24 anagramas que começam com B e L no final. Começam com B e acabam com L, né? Esses anagramas aqui, eles contam duplicado. Porque aqui no primeiro eu só fixei o B. E deixei o resto solto. Então, vai contar quem tem o L no final. No outro caso, eu fixei o L no final. E deixei o resto tudo embaralhado. Baralhei as outras 5 letras. Então, vai contar o caso do B no começo.
Então, o BL contou 2 vezes, por isso que sempre desconta um caso desses. Então, na resposta da letra E, é 120 mais 120, menos 24. 120, que é o caso que começa com B, 120 é o caso que acaba com L. Mas o caso BL, BL se encaixa nos dois, então contou duplicado. Então, tu tem que descontar o caso que começa com B e acaba com L simultaneamente. Então, desconta 24. Então, vai ficar 120 mais 120, 240. 240 menos 24, isso dá 216. Então, a resposta da letra E, 216. Esse daqui é o caso, para mim, o mais complexo que tem, né? É o caso mais complicadinho que tem que ter um pouco de atenção aí. Se pedir começar com uma coisa ou acabar com outra coisa. Se for E, é fácil porque daí é ao mesmo tempo, o caso das mulheres na fila aqui. Começar com mulher e acabar com mulher. Então, tinha 4 mulheres. Então, tem 4 possibilidades no início, 3 no final. Resolvido. Mas agora, quando é o outro, tem que tomar cuidado. Tem que fazer separado e descontar o que contou duplicado. Certo? 3. Em um grupo, 6 amigos, de 6 amigos estão Ana e Bruno. De quantas formas diferentes é possível organizar os amigos em fila de modo que a Ana e o Bruno não fiquem juntos na fila? Perguntar isso, pessoal, é a mesma coisa que perguntar o caso do Brasil, de modo que o B não fica junto com o R. É a mesma coisa. Porque tu pode pensar que os amigos são A, B, C, D, E, F. Ó, 6 amigos. Tu não quer que a Ana e o Bruno fiquem juntos. O que que tu faz? Mistura todos primeiro, total. Misturar sem restrição. São 6 pessoas, então é 6 fatorial, que a gente já viu que dá 720. Vê quantos o A e o B ficam juntos. Conta como um só, passa cola na Ana e no Bruno, fica uma coisa só. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Só que a Ana e o Bruno podem inverter. Em vez de estar a Ana primeiro e depois o Bruno na fila, pode ser que seja o Bruno e depois a Ana. É um caso diferente, né? Então eles podem permutar 2 vezes entre eles. Então, vezes 2 fatorial. Que a gente viu antes, né? 5 fatorial é 120, 2 fatorial é 2. Então, multiplicando dá 240. Então, dos 720 casos totais, 240 Ana e o Bruno ficam juntos. Então, quantos que eles não ficam juntos? Bom, é só subtrair. 720 menos 240, dá 480. Certo? Então, isso é permutação. E se tiver repetição, o que que eu faço? 2 exemplos aí. Eu nem botei Alvorada. Vou botar aí, vou fazer já já. Quantos anagramas tem a palavra batata? Tá, se não tivesse repetição, era 6 fatorial a resposta, porque daí é só embaralhar 6 letras. Só que aqui batata tem um problema. Não é só embaralhar. Porque se tu trocar esse A com esse A aqui, ó, vai dar o mesmo anagrama. Mesmo que tu embaralhe o A com A, vai continuar dando a mesma coisa. Então não é só trocar. Então a tática é a seguinte: quando tu quer desfazer alguma coisa, tu divide pelo número de repetição em fatorial. Então vamos devagar. Se não tivesse repetição, quantos anagramas teria batata? Teria 6 fatorial. Porque é misturar 6 coisas: o B, o A, o T, o A, o T e o A. 6 elementos misturados, 6 fatorial. Então, eu vou dividir para desfazer as misturas que não vão gerar coisas novas. No caso, eu tenho 3 As. Se esses 3 As trocarem de lugar entre eles, não vai dar palavra nova. Então, tu desfaz. Então, divide por 3 fatorial. Esses 3 fatorial, esse 3 fatorial que aparece ali embaixo é por causa da repetição do A. Então, como o A repete 3 vezes, tu divide por 3 fatorial. Sempre quando tem repetição, tu divide por esse número da repetição fatorial, que daí desfaz a troca deles. Digamos assim. Porque pelo princípio fundamental da contagem, tu multiplica, né? Tu vê quantas possibilidades tem em cada etapa e multiplica. O contrário de multiplicar é dividir. Então, para desfazer, tu divide. Por isso que é dividido. Então, divide por 3 fatorial, por causa dos 3 As. E ainda tem que dividir por 2 fatorial também, né? Porque tem 2 T's, né? Tem um T aqui e um T aqui. Se esse T troca com outro T, ou seja, 2 elementos, um trocando com o outro, ou seja, 2 fatorial, tu não vai gerar palavra nova, porque T trocar por T vai continuar a mesma coisa. Então tem que dividir ainda por 2 fatorial. Então sempre que tiver repetição, divide pelo número de repetições em fatorial de cada um. Então o A repete 3, tem que dividir por 3 fatorial. O T repete 2, tem que dividir por 2 fatorial.
Então, quanto que vai dar isso? Tem que calcular cada coisinha. 6 fatorial. A gente já fez, né? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Sempre vai multiplicando, diminuindo uma unidade, até chegar no 1. Então, a gente calculou antes, deu 720, né? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, vai ficar 720 dividido por 12. 72 dividido por 12 dá 6, tem o 0, 60. Então, tem 60 anagramas a palavra batata. Imagina se na prova lá de vocês caia quantos anagramas tem a palavra alvorada. O que vocês vão ter que calcular? Bom, vou misturar as letras de alvorada. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, é 8 fatorial. Mas tem repetição, então tem que só dividir pelas repetições. Quem repete? Somente o A. Quantos As tem? Tem 3. Então, se esse A trocar de lugar com esse A ou com esse A, se os 3 misturarem entre si, não vai dar nada de diferente, porque A por A não muda nada. Então, esses 3 tu tem que desfazer a troca deles. Então, divide por 3 fatorial. E aqui é somente isso, porque só repete o A. Cuidado que isso aqui não dá para dividir 8 por 3 ou fazer uma conta e depois fazer fatorial, que nem 8 nem dá para dividir certinho por 3, né? Mas calcula tudo direitinho que tu consegue. Tu pode, no máximo, abrir, ó. O que é 8 fatorial? É 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Sempre multiplica, diminuindo uma unidade até chegar no 1. O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2, vezes 1. E daí agora, quando abrir o fatorial, tu pode cortar. 3 corta com 3, 2 corta com 2, 1 corta com 1. Então, você tem que calcular isso daqui. Então, tem que calcular 8 vezes 7, que dá 56, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Estou fazendo a calculadora. Resposta, 6.720. Esse é o número total de anagramas da palavra alvorada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Isso aí. É um conteúdo diferente, né? E a questão 5 ali, que faltou, vamos resolver ela. Deixa eu só apagar aqui os anagramas da palavra batata. Questão 5. Arthur possui 4 canetas azuis e 3 pretas, que só mudam uma cor. De quantas formas diferentes ele pode enfileirar essas canetas? Daí tu pode se perguntar, nossa, parece não ter nada a ver, né? Mas pensa. Em vez de pensar em 4 canetas azuis e 3 pretas, tu dá uma letra para cada caneta. Então ele tem uma azul, uma azul, uma azul, uma azul. E 3 pretas. Preta, preta, preta. Então, perguntar de quantas formas tu pode enfileirar é, na verdade, perguntar quantos anagramas tem essa palavra. Porque é só misturar essas letras. Porque se tu trocar esse A com esse P aqui, ó, já gera uma nova enfileira, um novo tipo de fileira para as canetas. Então é só misturar as letras. Então ele tem 4 azuis e 3 pretas. Então quantas ele tem em total? 7. Então tem que misturar 7 elementos. Então é 7 fatorial. Só que tem repetição. Tem 4 azuis. Então se as 4 misturarem entre si não muda nada. Então divide por 4 fatorial. E tem 3 pretas repetidas. Então se as 3 misturarem entre si também não muda nada. Então divide por 3 fatorial. E tá pronto. Aí vai dar a resposta de quantas possibilidades. Então eu vou abrir 7 fatorial. É 7 vezes 5, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E 3 fatorial é 3 vezes 2, vezes 1. E vou cortar aqui, vou simplificar para facilitar a conta. Lá na hora da prova, ajuda às vezes, né? 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1. 1 não muda nada, né? Nem multiplicando, nem dividindo. Então 1 dá para cancelar. E 3 vezes 2 aqui embaixo vai dar 6, né? 3 vezes 2. Então tu pode cortar com esse 6 aqui de cima. Então vai ficar só 7 vezes 5, o resto cortou. 7 vezes 5, 35. Então o Arthur tem 35 possibilidades de enfileirar essas 7 canetas. Depois disso, tem outros 2 tipos ainda de situações que a gente pode resolver.
Eu não gosto de usar fórmula, tá? Mas tem a fórmula aqui para vocês. Se tu quer se tu tem N elementos, se tu quer pegar P elementos, um arranjo NP é calculado como sendo o número de elementos que tu tem em fatorial, dividido por N, que é quantos tu tem, menos quanto tu quer pegar, em fatorial. Um arranjo é uma forma de tu ter N elementos e tu escolher só P. Mas tu vai fazer uma coisa em que a ordem importa. Isso que tem que cuidar. Quando é arranjo, é algo que importa a ordem. Quer ver? Letra, ou melhor, número 1. De quantos modos podemos formar um pódio de 3 lugares, dispondo de 10 atletas? Então, tu tem 10 atletas, tu quer saber de quantas formas diferentes tu pode fazer o pódio. Importa a ordem, né? Porque se o Jonas for na primeira posição, vai ser um pódio. Se o Jonas for na segunda, vai ser outro pódio. Se o Jonas for para a terceira, é outro pódio. Então importa a ordem. O que tu pode fazer? Tu pode usar a fórmula aqui. É só tu calcular um arranjo, o N é 10, porque tu tem 10 elementos, e o P é quantos tu quer escolher. Para formar um pódio, tu precisa escolher 3 pessoas, né? Então tu vai escolher 3. Então é um arranjo 10, 3. Só pegar a fórmula, trocar o N por 10 e o P por 3. Eu, particularmente, não gosto de usar fórmula. Eu vou pelo princípio fundamental da contagem. Tu tem um pódio, então tu tem 3 lugares. Tu vai ter o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Tu tem 10 atletas. Quantas possibilidades tu tem para ganhar a medalha de ouro? Tem 10 atletas possíveis, então tem 10 possibilidades. Daí um atleta vai ganhar ouro. Quando tu for para prata, quantas possibilidades vai ter? Vão ter 9. Então, um atleta vem para prata. Já foi um atleta para o ouro, um atleta para prata. Quantas possibilidades vai ter para ganhar o bronze? 8 atletas. Então, tá aí. O princípio fundamental da contagem diz que é só multiplicar e tá pronto. Então, 10 vezes 9, 90. Vezes 8, 9 vezes 8, 72. Com 10, 720. Então, tem 720 pódios possíveis. Que se tu fizer pela fórmula, tu vai ver que vai dar a mesma coisa. Só trocar o N por 10 e o P por 3. Mas eu acho que isso aqui, ó, é muito mais fácil. Questão 2. De 8 músicas, um programa de rádio vai reproduzir 5 no programa matinal. De quantas formas distintas é possível montar o programa? Então, ele tem que escolher a primeira música que vai tocar de manhã, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Importa a ordem, né? Porque se a música que está na posição 1 for para a posição 3, vai mudar a programação. A programação muda, então importa a ordem. Então, tu pode usar a fórmula. Então, tu pode calcular um arranjo. Quantas músicas tu tem no total? Tu tem 8. E tu quer escolher 5. Então, é um arranjo 8, 5. Só trocar o N por 8 e o P por 5 na fórmula. Mas, de novo, eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer com o princípio fundamental da contagem. Tu quer escolher 5 músicas. Quando tu for escolher a primeira para tocar de manhã, quantas possibilidades tu tem? 8. Porque são 8 músicas que tu tem. Quando tu for escolher a segunda, tu vai ter 7. Terceira música, tu vai ter 6. Quarta música, tu vai ter 5 possibilidades. E a última música, tu vai ter 4 possibilidades. Então, a resposta é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Então, isso vai dar 8 vezes 7, 56. Vezes 6 vezes 5 vezes 4. Fiz na calculadora aqui. 6.720 possibilidades de armar essa programação diferentes. Então, tá aí. Então, pode usar o princípio fundamental da contagem. O último caso, para fechar a análise combinatória, é combinação. Combinação é um caso atípico em que a ordem não importa. E aí tu tem a fórmula aqui para combinação. Uma combinação, se tu tem N elementos, tu vai escolher P, para uma coisa que não importa a ordem, a resposta vai ser N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial embaixo. Então, tu divide por P fatorial e divide por N menos P fatorial. Como assim a ordem não importa? Vou dar um exemplo. Questão 1. Entre 10 alunos de uma turma, tu tem que escolher um monitor e 4 conselheiros. De quantas maneiras diferentes tu pode, então, formar essa comissão? Então, tu quer escolher um monitor, 4 conselheiros. O que eu posso fazer aqui? Tá, tu tem 10 alunos. Então, primeiro tu escolhe o monitor. Quantas possibilidades tem para o monitor? Tem 10. Então, sobraram 9 alunos. Desses 9 alunos, tu vai escolher 4. Então, tu tem 9
alunos, porque um já é um monitor, né? Então, de 9, escolhe 4. Concorda que todos eles aqui vão ser conselheiros? Então, tu precisava de um monitor, tinha 10 alunos, então tem 10 possibilidades de monitor. Sobraram 9 alunos. Tu tem que escolher 4 conselheiros. Tanto faz se aqui vir o João no primeiro ou o João lá no terceiro. Ele vai ser conselheiro igual, então pouco importa. É um caso diferente. No pódio importava. Aqui não importa. Então, como que eu descubro de quantas formas eu posso escolher os conselheiros? Posso calcular com essa fórmula. É uma combinação, tu tem 9 alunos, escolhe 4. Então é só usar essa fórmula. Tu vai fazer o N é 9, então é 9 fatorial, dividido por P, que é quantos tu vai escolher. Eu vou escolher 4 conselheiros. E ainda tem N menos P. 9 menos 4, 5 fatorial. Então, calculando isso, tu vai descobrir quantas possibilidades tem de fazer a escolha dos conselheiros. E aí só multiplicar por 10 e tá pronto. Tenha esse formato, com a fórmula, tá? Eu não gosto de fazer com a fórmula. Eu faço também com o princípio fundamental da contagem. Só que aqui, quando não importa a ordem, tu tem que fazer um ajuste. Olha só. Eu vou escolher um monitor. Então, tu tem 10 possibilidades. Então, eu tinha 10 pessoas, 10 alunos. Escolheu o monitor. Então, sobraram 9. Desses 9, tu tem que escolher 4. Sim? Quando for escolher o primeiro conselheiro, quantas possibilidades tem? Tem 9. Quando for escolher o segundo conselheiro, vai ter 8. Depois 7. Depois 6. Só que aqui não basta só multiplicar, porque o princípio fundamental da contagem é algo que importa a ordem, tem etapas. Só que aqui, se o João, que for escolhido primeiro, for o último, vai ser a mesma comissão, vai ser os mesmos conselheiros, ele vai ter a mesma atribuição, não vai mudar nada. Então, tu tem que só dividir sempre para ajustar, para te não decorar a fórmula, tu só divide por quantos conselheiros tem em fatorial, porque daí se eles trocarem de lugar, se o João for o primeiro conselheiro ou for o último, não importa, ele vai ser conselheiro igual. Então não importa se trocarem as cadeiras aqui dos conselheiros. Quantos conselheiros tem? Tem 4. Então é só dividir por 4 fatorial. Então divide por 4 fatorial só para desfazer a troca das cadeiras, que não mudaria em nada. Então a resposta da questão 1 vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. 10 é a possibilidade do monitor. E aqui estão as possibilidades dos conselheiros. Só que esses conselheiros têm que dividir por 4 fatorial, porque se eles trocarem entre si, não vai mudar nada. Igual a situação dos anagramas, da palavra batata lá. Tem que dividir por 3 fatorial, porque se os as trocarem de lugar, não vai gerar nada novo. Aqui, se o João está na primeira posição do conselheiro, na última, não importa, ele vai ser conselheiro igual. Então, não importa a ordem. Quando não importa a ordem, tem que dividir por isso. Então, quantas possibilidades vai ter? Vamos calcular isso. Fazer com a calculadora aqui. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Então, em cima vai dar 30.240. Embaixo, 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Então, divide isso por 24, dá 1.260. Então, 1.260 possibilidades. E para fechar a análise combinatória, o último exemplo, 2. Acho que é o último. Quantas saladas, contendo exatamente 4 frutas, tu pode formar se tu tem 10 frutas diferentes? Então, aqui, a princípio, né, não importa a ordem. Vamos pensar em 2 frutas, né? Se eu fizesse uma salada de banana e morango, ou uma de morango com banana, teoricamente, aqui para o problema é a mesma coisa. Então, tu tem que escolher 10 frutas, quer dizer, de 10 frutas, tu tem que escolher 4 para botar na salada. Quando tu for escolher a primeira, tu tem 10 possibilidades. Depois tu vai ter 9, depois 8, depois 7. Só que se as frutas trocarem de lugar entre si, não vai gerar nada novo. Então, tu tem que desfazer, como não importa a ordem, tu desfaz a troca. Tudo que a gente fez antes importava a ordem. Aqui é o caso que não importa. Tu tem que desfazer a troca dessa dança das cadeiras. Então, se trocar a banana que está na primeira pela maçã que está na segunda, banana e maçã, ou maçã e banana, vai dar a mesma salada, então não vai mudar nada. Então, tem que dividir, como tu tem 4 frutas, tem que dividir por 4 fatorial. Então, vai ficar essa conta. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 4 fatorial. Então, toda vez que não importa a ordem, não se esqueça de dividir pelo número de coisas que tu está escolhendo em fatorial. Então, em cima vai dar 5.040, embaixo dá 24. Então, 5.040 dividido por 24, tu consegue fazer 210 saladas diferentes. Se tu tem 10 frutas e tu vai botar só 4 na salada.
E fechamos a análise combinatória. Tá aí um conteúdo aí que a gente fica um tempinho, horas e horas explicando, né? Tentei ser o mais sucinto e explicar assim para vocês entenderem e relembrarem isso. Não é uma coisa muito fácil, não tem que exercitar, mas vai lá depois, pega a lista de exercício, me manda e-mail ali, que eu envio para vocês, e façam as questões. Vocês vão ver que treinando fica de boa. Trouxe umas questões aqui de vestibular, hein? De vestibular não, de concurso, pra gente resolver. Caiu num concurso. Certo campeonato de xadrez é disputado por 8 competidores. Sendo assim, de quantas maneiras distintas, o pódio, as 3 colocações, pode ser formado. Então, aqui é o caso clássico, né? Tu tem o pódio, 3 lugares. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Importa a ordem? Importa. Então, é só fazer o princípio fundamental da contagem. Porque se o João ficar em primeiro ou o João em segundo, vai mudar o cenário do pódio. Então, aqui importa a ordem. Ok? Quantas atletas tu tem possíveis para ganhar o ouro? 8 possibilidades. Para ganhar prata, tu vai ter 7, né? Porque um já ganhou o ouro, então 7 possíveis para ganhar prata. Um já ganhou ouro, outro já ganhou prata. Quantas possibilidades de atletas tu vai ter para ganhar o bronze? 6. Então tá aí. 8 vezes 7 dá 56. 56 vezes 6, que dá 36, vai 3. 30 mais 3, 33. Alternativa, letra A, 336. Isso aí foi uma questão que já caiu em concurso. Outra. Uma comissão formada por 3 homens e por 3 mulheres deve ser escolhida, sendo que tu tem um grupo de 8 homens e 5 mulheres. De quantas formas tu pode formar essa comissão? Então, vamos lá. Eu preciso escolher 3 homens para formar uma comissão. Então, aqui a ordem não importa. Tu tem que desfazer a dança das cadeiras depois, tá? Porque formar comissão não importa a ordem, pessoal. Porque tanto faz o Jonas ser vereador e o João ser vereador. Ou tu falar o contrário, né? Trocando. Porque os dois são vereadores, é a mesma coisa, então pouco importa. Só se tu dá cargos diferentes. Se um for tesoureiro, o outro for secretário, daí importa a ordem, né? Então, tem que escolher 3 homens. Tu vai ter 8 possíveis para escolher na primeira, 7 depois, 6. Só que tem que dividir por 3 fatorial. Porque se trocar a posição dos homens, vai ser a mesma comissão ainda, né? E as mulheres, tem que escolher 3 também, mas tem 5 disponíveis. Então, aqui é 5 possibilidades, 4 possibilidades, 3 possibilidades. E divide por 3 fatorial para desfazer a troca das mulheres entre si, que não gera nada novo. Então, tá aí. Então, a primeira vai ficar 8 vezes 7 vezes 6, dá 336, né? A gente viu aqui. Dividido por 3 fatorial, que é 6. Então, vai dar 56. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. Embaixo, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 é 6. 60 dividido por 6 dá 10. 56 vezes 10, tu consegue fazer 560 comissões. Ah, eu deixei separado aqui, ó. Quantos anagramas tem a palavra alvorada? Vamos de novo. Quantas letras tu tem que embaralhar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é 8 fatorial. Divide quando tem repetição. Quem repete? Só o A, né? 3 repetições. Então desfaz a dança das cadeiras para os As. Que se mudar A com A não vai render nada novo. Então tá aí. A gente calculou antes, né? Tá lá. 6.720. Quantos anagramas tem a palavra alvorada que iniciam com consoante? O que tu faz? Fixa uma consoante no início e mistura o resto. Quantas consoantes tem de possibilidade para o início? Tem o L, o V, o R e o D. 4 possibilidades. Então, aqui tem 4 possibilidades. Então, tu vai gastar uma consoante aqui. Gastou. Quantas letras vão sobrar para embaralhar aqui? São 8 letras na palavra alvorada, tu gastou uma consoante, sobraram 7 letras. Então é 7 fatorial, tu vai embaralhar 7 letras. Só que tem que dividir quando tem repetição. Repete 3 As, né? Então divide por 3 fatorial. Então tá aí, é 4 vezes 7 fatorial dividido por 3 fatorial. Então vai ficar 4 vezes 7 fatorial dividido por 3 fatorial. Então, corta 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1. Então, a resposta vai ficar 4 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Fiz na calculadora.
3.360. Esse é o número de anagramas da palavra alvorada que começam com consoante. Professor, só uma dúvida. A gente vai separar na hora de dividir, por exemplo, a gente vai dividir o fatorial de 7, mas não vai dividir o 4, né? Mas no final das contas vai dividir tudo, tá? Tu pode Tá. fazer tudo direto, porque assim, como é o princípio fundamental da contagem, é como se tu fizesse em etapas. Primeiro tu escolhe a consoante, depois tu embaralha o resto. Como tu fez em etapas, tu vai multiplicar essas duas coisas, tá? Então vai ficar 4 vezes 7 fatorial dividido por 3 fatorial. Só que divisão e multiplicação na matemática não importa a ordem. Então é como se tu fizesse 4 vezes todo o fatorial e depois dividisse por 3, ou já dividisse por 3 desde o início. Então não importa aqui muito a ordem. Tu vai multiplicar tudo em cima e depois dividir pelo 3 fatorial ainda. Então já Tá. dá para fazer sequencialmente. Obrigada. De nada. Uma questão que caiu aí, ó, na prova do Banco do Brasil, uma questão bem complicadinha, tá? Caiu agora, teve gente que fez o concurso público nesse ano, nessa prova que foi uma prova que eu achei bem difícil. Caiu essa questão aqui de análise combinatória. De quantas formas diferentes, em relação à ordem entre as pessoas, 2 homens e 4 mulheres poderão ser dispostos em fila indiana, de modo que entre os 2 homens haja pelo menos uma mulher? É difícil essa questão porque, assim, ó, entre 2 homens, colocar sempre uma mulher vai ser um pouco ruim de tu fazer, porque tu vai ter que acabar pelo menos uma mulher. Pode ser que tenha uma, pode ser que tenha 2, pode ser que sejam 3, pode ser que sejam 4. Então tu vai ter um trabalho. Então é mais fácil tu fazer tipo aquela lá que dizia assim, a do Brasil. Quantos anagramas o B e o R não ficam em posições adjacentes, ou seja, não fiquem juntos. Faz o contrário. Qual é o contrário de entre 2 homens ter pelo menos uma mulher? Qual é o contrário entre 2 homens ter pelo menos uma mulher no meio deles? É não ter nenhuma mulher. Ou seja, os 2 homens estão juntos na fila. Contrário de 2 homens, entre 2 homens ter pelo menos uma mulher, o contrário, pelo menos uma, que pode ter uma, pode ter 2, pode ter 3 ou pode ter 4, são 4 mulheres. O contrário disso é não ter nenhuma mulher. Ou seja, eles estão juntos. Então tu vai fazer isso. Tu tem o homem 1, homem 2, mulher 1, mulher 2, mulher 3, mulher 4. Quantas pessoas tu tem no total para embaralhar na fila? São 6. Então o total de possibilidades é 6 fatorial, porque tu vai misturar 6 pessoas. A gente já viu que dá 720. Então esse é o total. Então não pode ser a letra E, 720. Porque esse é o total, sem restrição nenhuma. Eu vou calcular as chances dos homens ficarem juntos. Então, fixa como um passa-cola neles, é uma coisa só. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 elementos para misturar. Então, é 5 fatorial, que dá 120. Só que o homem 1 e o homem 2 podem trocar entre si. Então, eles podem misturar 2 vezes aqui. Então, vezes 2, que é os 2 fatorial deles trocarem entre si na fila. E formar uma fila diferente. Então, 120 vezes 2, 240. Então, desse total, 720, 240 casos, os homens estão juntos. Então, os outros casos, eles vão estar separados e vai ter pelo menos uma mulher no meio deles. Então, é só fazer 720 menos 240. O total menos o caso que eles estão juntos. Isso daqui dá 480. Resposta da questão do Banco do Brasil, letra D, de Dinamarca. Uma questão chata, difícil, que é a mesma situação lá do B e do R. Então, às vezes, tu tenta pensar até com letras para comparar a situação, o que a gente viu. Mas, óbvio, aqui a gente está falando de uma questão bem difícil, nível federal, né? Se espera, pelo menos, que concursos públicos de nível municipal sejam com questões um pouquinho mais acessíveis, né? Essa daqui é uma questão já bem difícil. Mas ok também, né? Acho que para quem estuda bastante aí dá para resolver. Cai no edital de vocês também probabilidade. Probabilidade nada mais é de que tu vê quantas chances tem de ocorrer alguma coisa sobre o total de possibilidades. Então vamos lá. E aqui a gente pode usar tipo o princípio fundamental da contagem também, fazendo por etapas, né? Então, uma urna tem dentro 3 bolas azuis, 2 verdes e uma vermelha. Então tem 3 mais 2 mais 1, tem 6 bolas dentro da urna. 3 azuis, 2 verdes e uma vermelha.
Ao retirar aleatoriamente 2 bolas dessa urna, sem reposição entre as retiradas, qual a probabilidade de que as bolas retiradas sejam as 2 verdes? Então, vamos pensar. Tu tem a urna, aqui dentro tem 6 bolas. Tu vai colocar a tua mão aqui dentro da urna e retirar, sortear uma bola. Tu vai fazer isso 2 vezes, né? Porque tu vai retirar aleatoriamente 2 bolas e sem reposição, tu não vai devolver. Tá? Quando tu colocar a mão aqui dentro e tu for pegar a primeira bola na urna, quantas possibilidades tu tem no total? Tem 6. Em cima, qual é a chance dessas 6 de tu pegar uma bola que seja verde? Porque tu quer retirar 2 verdes, né? Então, qual é a chance de tu botar a mão aqui dentro e a primeira bola que tu pegar for verde? Quantas bolas tem verdes dessas 6? Tem 2 bolas verdes. Então, a primeira chance, quando tu colocar a mão lá na urna, tu vai ter 2 chances de 6 de pegar a primeira verde. Então, essa é a primeira chance. Tu vai colocar a mão lá na urna, tem 6 bolas. Quantas chances tem de retirar uma verde? 2 de 6. 2 sextos. Então, tá aí. Essa é a primeira etapa. E é como se fosse o princípio fundamental da contagem. Multiplica pela próxima etapa. Quando tu... Tá, daí imagina lá que tu foi lá, botou a mão na urna e retirou a primeira bola verde. Foi. Então, tira a primeira verde. Quando tu foi retirar a segunda, qual é a chance de pegar a segunda e também ser verde? Bom, tu já tirou uma, então quantas tem bolas no total lá? Tem 5. Qual é a chance de tu pegar verde dessas 5 agora? Como tu já retirou a primeira, então tinha 2, ainda tem uma lá dentro. Então tem uma de 5. Então a chance de retirar a segunda verde é 1/5. Então essa é a chance de tirar a segunda verde. E é só multiplicar e tá pronto. Então 2 vezes 1 dá 2, 6 vezes 5 dá 30. Então é 2 de 30. Fração dá para simplificar, né? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Sempre confere que não, que nem aqui não tem alternativa 2 de 30, né? Então é porque dá para simplificar. Divide por 2 em cima e embaixo. 2 dividido por 2 dá 1. 30 dividido por 2 dá 15. Então resposta 1/15. Letra B. Essa daqui é um tipo de questão que caiu na prova da banca objetiva. É uma banca que também faz bastante prova aqui na região do Sul. Eles gostam bastante de perguntar coisas desse tipo. Um probleminha já um pouquinho mais complicado. Uma urna tem 3 bolas brancas e 4 pretas. Então tem 7 lá dentro, no início. Retira-se sucessivamente 2 bolas. Qual é a probabilidade delas serem de mesma cor? O que eu aconselho? Traduz o que tu está querendo. O que quer ser a mesma cor? Tem duas situações, né? Tu quer saber a probabilidade de tirar 2 bolas dessa urna, que tem 7 bolas lá dentro, e as 2 bolas serem da mesma cor. O que pode acontecer? Pode ser que tu tira branca e depois uma branca, ou separadinho, pode ser que tu tira uma preta e depois uma preta. Vão ser as 2 da mesma cor. Então é um caso ou outro. Então faz os 2 casos separados e soma. Então, qual é a chance de tirar? Vamos ver o branco e branca. Tá, tem 7 bolas. Qual é a chance de tu botar a mão lá dentro e pegar a primeira branca? Bom, tem 3 possibilidades favoráveis de 7 no total. Então, a primeira branca é 3 sétimos. Qual é a chance? Tá, então tinha 7, tu botou a mão. Qual é a chance de tirar uma branca? Tem 3 de 7, então é 3 sétimos. Tira uma branca mentalmente. Quando for botar a mão de novo lá dentro, qual é a chance de pegar outra branca? 2 de mesma cor. Ou seja, tirei a primeira branca, agora a outra branca também. Ficaram quantas bolas lá? Ficaram 6. E quantas favoráveis? Bom, tu já tirou uma branca, então tem 2. Então tem 2 sextos de chance de pegar a próxima branca também. Ou, então vou somar com outro caso, que é eu tirar preta e depois preta. Tá, agora imagina de novo, cenário do 0, vamos tirar a primeira preta. Qual é a chance de pegar a primeira e ser preta? Bom, tu tem 4 bolas pretas na 7 no início, né? Então tem 4 sétimos de chance. Então tinha 7 bolas, são 4 pretas favoráveis. Então tem 4 chances de 7. Tirou a primeira preta. Quando for botar a mão de novo lá, vão ter só 6 possibilidades. Quantas chances são favoráveis? Eram 4 pretas, tu tirou uma, então sobraram 3 de 6. Então é 3 sextos de possibilidade. Então tá aí. Então a primeira, branca e branca, vai dar 3 vezes 2, vai dar 6. 7 vezes 6 embaixo dá 42. Segundo caso, 4 vezes 3 dá 12. E 7 vezes 6 também dá 42.
Somar fração de mesmo denominador é só somar em cima. Tu mantém o denominador e soma em cima. 6 mais 12 dá 18. Então, resposta é 18 sobre 42. Não tem nas alternativas. Vai simplificando. Divide por 2 em cima e embaixo, dá 9 sobre 21. Dá para dividir por 3 em cima e embaixo. 9 dividido por 3 dá 3. 21 dividido por 3 dá 7. 3 sétimos. Letra C é a resposta. Mais uma questão aqui, caiu na prova aqui de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. Caiu esse ano, 2021, na prefeitura de Venâncio Aires. Caiu essa pergunta aqui, ó. Ao arremessar um dado e uma moeda, qual a probabilidade de se obter um número par no dado e uma coroa na moeda? Tá, tu quer que saia um número par no dado e que saia coroa quando tu toca a moeda. Certo? Então, são duas etapas. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai multiplicar. Quando tu lançar o dado, quantas possibilidades tu tem no total? Tem 6. Quantos casos são favoráveis ao que tu quer, que é tirar um número par? Bom, no dado tem número par, o 2, o 4 e o 6. Tem 3 possibilidades. Então, é 3 sextos. A chance de tu tocar um dado e sair um número par. Tem 3 casos favoráveis dos 6 possíveis. Quando tu toca a moeda, quantos casos tu tem possíveis? 2, que é cara ou coroa. Quantas são as chances favoráveis? Bom, tu quer que caia coroa, então é uma chance só. Então é uma de 2. Pelo princípio fundamental da contagem, quando tu faz em etapas, é só multiplicar. Então vai ficar 3 vezes 1 em cima, dá 3. 6 vezes 2 embaixo, dá 12. Então dá 3 sobre 12. Dá para simplificar por 3 em cima e embaixo? 1 quarto. R$1 dividido por 4 pessoas é 0,25, que é a mesma coisa que 25%. Então, resposta, letra C, 25% de chance. Quando tu divide a fração e dá número com vírgula, para te passar para porcentagem, é só multiplicar por 100. Ou seja, a vírgula anda 2 casas para a direita. Então, fica 25%. Temos aqui mais uma questão. Em uma pesquisa realizada em um colégio de Tijucas do Sul, foram feitas 2 perguntas aos alunos, cujas únicas respostas possíveis eram sim ou não. 240 responderam sim para as 2 perguntas. 640 responderam sim para a primeira pergunta. 500 responderam sim para a segunda. E 400 responderam que não para as 2. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que... Tá, aí vem a história. Esse tipo de problema, que vai ter 2 perguntas, e para separar as pessoas, tu tem que usar conjuntos. A gente vai falar até um pouquinho já já. Então, aqui eu vou botar quem respondeu sim para a primeira. E aqui quem respondeu sim para a segunda. Tu tem que desenhar assim o diagrama, porque quem tiver no meio tá dentro da primeira e tá dentro da segunda. É quem respondeu sim para as 2. Tu tem que desenhar assim, senão vai dar contagem duplicada, tá? Então tem que fazer assim quando tu tiver uma separação de pesquisa, de dados, que tenha 2 conjuntos. Então vamos lá. 240 alunos responderam sim para as 2. Então 240 alunos estão aqui no meio, ó. Eles responderam sim para a primeira, tá dentro do balão da primeira, e responderam sim para a segunda, tá dentro do balão da segunda, tá dentro de ambas. 600 responderam sim para a primeira. Cuidado aqui, ó, não coloca 600 aqui. Por quê? A frase diz que 600 responderam sim para a primeira pergunta. Então, dentro da primeira tem que ter 600 pessoas. Já tem 240 aqui. Então, 600 menos 240, falta 360. Então, aqui tem 360 pessoas. Para fechar 600 que responderam sim para a primeira. 500 pessoas responderam sim para a segunda. Então, dentro do balão 2 tem que ter 500 pessoas. Tem 240, então falta 260. E aí fecha lá. E por fim, 400 responderam não para as 2. Então 400 estão fora. Tá aí. Com isso, tu consegue descobrir o total. Qual foi o total de alunos que tinham nessa pesquisa? 360, mais 240, mais 260, mais 400.
Então, dá 0, aqui dá 10, 16, vai 1, 5, 6, 7, 8, 12. 1.260. E a pergunta é, com base na situação hipotética, é correto afirmar que escolha seu acaso, um dos alunos que participaram da pesquisa, qual é a probabilidade de ele ter respondido não à segunda pergunta? Então, vamos ver. Tu vai sortear um aluno ao acaso. Quantos alunos tem de possibilidade? É o total, né? Tem 1.260 alunos possíveis. Quantos são favoráveis ao caso que tu está pesquisando? Tu quer a probabilidade de que ele diga não à segunda. Então, desse desenho aqui, quem disse não para a segunda? Esses daqui, ó, eles estão fora do balão da segunda, então eles falaram não para a segunda. E esses 400, eles também falaram não para a segunda. Então, o total de pessoas que falou não para a segunda foi 400 mais 360. Isso dá 760. Então, a probabilidade, quantas chances favoráveis tem em relação ao total? Total é 1.260, favoráveis, que responderam não à segunda pergunta, 760. Então, só calcular isso. Dá para dividir, cortar o 0 com 0, simplificando, dividir por 10 em cima e embaixo, né? Então, fica 76 sobre 126. Dá para dividir por 2. 76 dividido por 2 dá 38. 126 dividido por 2 dá 63. Então, resposta 38 sobre 63. Letra E é o gabarito da questão. Certo? Falta a gente ver 2 conteúdos ainda. Eu tô só com receio porque eu acho que não vai dar tempo de ver tudo e eu vou ter que inventar mais uma data, eu acho, para falar mais um pouquinho com vocês. Tá? Depois a gente combina no final. Tá. Sobre operações de conjuntos, que também está lá no edital da prova, né? O edital tem muito conteúdo, né? Vão ser só 5 questões. A gente falou isso lá na primeira aula, né? São 5 questões só. E tem tudo isso aqui de conteúdo, né? A gente já viu hoje análise combinatória. Já vimos progressão geométrica. Que raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais é sequência, né? De ter uma sequenciazinha. Princípio da contagem e probabilidade, acabamos agora. Falta a gente ver lógica e conjuntos, tá? Só que eu acho que não vai dar tempo da gente acabar hoje, porque a minha ideia era só ir até as 9, né? Mas vamos indo um pouco mais, daí a gente vê se conseguimos acabar. Operação de conjuntos. O que tu tem que saber quando pergunta conjuntos? Primeira coisa, conjuntos a gente sempre escreve entre chaves, se tu quer escrever os elementos do conjunto. As chaves é como se fossem sacolas plásticas e tudo que tu colocar dentro da sacolinha são os elementos do conjunto. Então, por exemplo, eu posso fazer um conjunto que eu coloco lá dentro o 1, o 3, o 5 e o 7. Posso fazer um conjunto B, que eu boto o 1, o 7, o 8 e o 9. E o 8 só. E de conjunto, o que eles podem perguntar? Eles podem pedir as operações básicas, que aí tu tem que relembrar lá do primeiro ano do ensino médio. Tem essas operações. A união. União é como se fosse um uzinho assim. União. União é fácil, é só tu unir todo mundo. Então, pega a sacola e une todo mundo lá dentro. Tu tem o 1, o 3, o 5, o 7 e o 1, o 7 e o 8. Então, unindo tudo, vai ficar o 1, o 3, o 5, o 7 e o 8. Tu não escreve os elementos repetidos, né? Então, união, é juntar todo mundo. Interseção é o símbolo contrário da união. É assim. É como se fosse o uzinho de ponta cabeça. O que é a interseção? Interseção é o que tem em comum. Tu vai fazer um conjunto e vai botar dentro só o que tiver em comum. Quem tem em comum entre o A e o B? Quem é a interseção de A com B? É o que tem em comum. Então, o que tem em comum é o 1 e o 7. Então, é o conjunto que tem o 1 e o 7. Essa é a interseção. E, por último, tem a diferença. Eles podem pedir quanto que é A menos B ou quanto é B menos A. Tem que cuidar que é diferente, tá?
Quando pede diferença, tu tem que pensar o que tá no primeiro e não tá no segundo. O que pertence ao primeiro, mas não pertence ao segundo. Então, olha aqui, se eu pedisse quanto vale A menos B, tu tem que olhar para os conjuntos e ver quem pertence ao A, quem é que está dentro do A, mas não pertence ao segundo, não está dentro do B. O 1 está no A, mas também está no B. O 3 pertence ao A, mas não ao B, então o 3 vale. O 5 está no A, mas não está no B, então o 5 também vale. O 7 não, porque o 7 também está no B, né? Então, quando pede diferença, é só o que está no primeiro, mas não pode aparecer no segundo. Se eu pedisse B menos A, quanto que daria? É quem está no B, mas não está no A. Então, quem está no B e não está no A, nesse caso, é somente o 8, né? Então, é um conjunto que só tem um elemento dentro. É só o 8. Então, toda vez que pedir diferença, dar dois conjuntos e pedir diferença, tu tem que pensar o que pertence ao primeiro, ou seja, que está no primeiro, mas não pertence ao segundo, não está no segundo. Sempre na ordem que eles pediram. Então, é assim que a gente faz a diferença. Certo? Um exemplo de uma questão que caiu num concurso. Ah, aqui é importante, ó. A diferença, tu pode escrever como uma barrinha ao contrário. É coisas chatas da matemática, né? Então, em vez de escrever A menos B, tu pode escrever A barrinha B. Uma barra ao contrário daquela da data. Uma barra invertida. Ela é a mesma coisa que diferença, tá? Teve um concurso público que eles perguntaram o seguinte. Imagina que o conjunto A é o conjunto que tem os números 1, 2, 3, 4, 5 e 8. O B, 1, 4, 7, 8. E o C, 2, 6, 8, 9. Assinale abaixo o conjunto que corresponde ao conjunto A interseção B menos C. Então, tem que calcular A interseção B e depois fazer menos o C. Essa barrinha invertida é a mesma coisa que menos normal, tá? Então, o que a gente faz? Primeiro, tu faz o parênteses, faz a interseção. O que é a interseção de A com B? É o que tem em comum. Interseção é o que aparece em comum. O que tem em comum entre o A e o B? O 1, o 4 e o 8. Então, vai dar 1, 4 e 8. Essa é a interseção. E agora tem que fazer menos C. Como que eu faço conta de menos entre conjunto? Eu tenho que pensar quem pertence ao primeiro, quem é que está dentro desse, mas não está dentro do segundo. Então, dentro do primeiro, tu tem o 1, 4 e 8. Quem é que não está dentro do C? O 1 não está dentro do C. O 4 não está dentro do C. O 8 pertence ao C também, né? Então, o 8 não vai na resposta, porque quando é menos, eu tenho que procurar quem está no primeiro, mas não está no segundo. Então, o 1 está no primeiro, mas não no segundo. O 4 está no primeiro e não no segundo. E o 8 está nos dois. Então, o 8 não entra. Então, é 1 e 4. Resposta, letra A. 1 e 4. Então, pode ser que eles perguntem alguma coisa nessa linha também, né? Fica aí a margem da banca, o que eles vão querer aprontar aí para a prova do concurso. E como eu falei antes, tem esses casos aqui, que são os casos que a gente tem que, de conjuntos, que a gente desenha o diagrama e espalha as pessoas aqui dentro. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um exemplo. Uma emissora de televisão entrevista 460 pessoas para saber se assistem aos programas A ou B, da sua grade de programação. Entre os entrevistados, 30 disseram não assistir nenhum dos programas, tá? Então, 30 não vê nenhum. Então, 30 vai fora dos balões. Não vê nenhum programa. 270 falaram que assistem ao programa A. Então, dentro aqui do balão do A, tem que ter 270 pessoas. Mas eu não sei como botar, porque pode ser que seja 100 aqui, 170 aqui, pode ser 110 aqui e 160 aqui. Eu não sei como. Eu só sei que dentro do balão do A tem que ter 270 pessoas. E 310 assiste o programa B. Então, dentro do balão do B, tem que ter 310. E esses são os dados do problema. Quando o problema não conta quantos tem aqui no meio, tu tem que descobrir. Como que eu descubro quem está aqui no meio? Sempre tu faz assim, ó. Pega o total, 460,
Tira quem tá fora, tira os 30 que já estão lá na rua, que não vê nenhum desses dois programas. Então, 460 menos 30 dá 430. 460 menos 30, 430. Então, já tem 30 pessoas certamente aqui fora. Então, falta distribuir 430, que estão espalhadas por aqui. Para te descobrir quantos tem aqui no meio, o que que tu faz? Tu sempre soma quanto tem no A e no B e vê quanto que passa desse valor aqui que está faltando. Isso aqui é o que falta eu distribuir. 30 não assiste nenhum, então 30 está fora. Tem 460 pessoas no total, então falta 430. Para descobrir aqui no meio, sempre tu soma quanto tem no dentro do A com o B e vê quanto passa de 430. Quem passou é porque contou duplicado e está aqui no meio. Então, quantos falaram que assistem o A? 270. Quantos falaram que assistem o B? 310. 270 mais 310 dá 0, 8, 5. 580. Opa, mas falta 430 pessoas. Como deu 580? O que passou é porque está duplicado. Então é só subtrair e ver quanto que passou. Então desconta os 430 e vê quanto que passou. 0, 5, 1. Passou 150. Então esses 150 estão aqui no meio. Sempre o que conta duplicado, que conta em dobro, que é o que passa, é o que está na interseção, que está aqui no meio, que assistem os dois ao mesmo tempo. Assiste o programa A e assiste o programa B. E agora sim eu volto para o problema e acabo ele. Então, quantos assiste o programa A? 270. Então aqui dentro do A tem que ter 270. Já tem 150. Para fechar 270, falta 120. No programa B, que é aqui. Quantos assistem ao programa B? 310. Já tem 150, então falta 160, para daí fechar 310 aqui dentro. E acabou. Sempre quando tu fizer isso, tu pode somar tudo e ver se vai fechar o total, né? Então 120 mais 150 mais 160 mais 30, que dá 0. 2 mais 5 dá 7, mais 6 dá 13, mais 3 dá 16. 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. 460 pessoas no total, fechou. Ó. Certo? Então, perfeito. E agora é só responder as perguntas com atenção. Vamos lá. A. Calcule o número de entrevistados que assistem ambos os programas, que assiste os dois. Olhando para o desenho, quem está dentro do A e do B ao mesmo tempo, 150, né? Então, esses daqui é quem assiste os dois. Então, aqui, 150. Calcule o número de entrevistados que assiste apenas um desses canais. Então, 120 assiste apenas o A, 160 assiste apenas o B. Então, quem assiste apenas um é esse pessoal que é apenas o A, 120, mais 160. Então, o total dá 280. Certo? Então, esse pessoal assiste apenas um. Então, aqui, 280. C. Calcule o número de entrevistados que assiste o canal A, mas não assiste o canal B. Então, quem está dentro do balão do A, mas não está dentro do balão do B? 120. 120 assiste o A, mas não o B. Letra D. Calcule o número de entrevistados que não assiste o canal A. Então, esses daqui não assistem o A e esses daqui não assistem o A. Então, 190. E letra E, calcule o número de entrevistados que não assiste a ambos. Então, entra na conta que não olha os dois. Esses daqui não olham os dois, esses não olham os dois, e esses não olham os dois. Esses não olham ambos, né? Então, 120 mais 160, 280, mais 30, 310. E fechou. Então, aí tem várias possibilidades de perguntas que eu mostrei para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Muito conteúdo, né? Jordano, eu teria caído na pegadinha de botar só 30 ali na resposta aí. Sim. Como diferenciar isso na hora da prova? Eu faço assim às vezes, Jordano. Quando eu montei a questão,
eu coloco sempre a minha caneta em cima e me pergunto se satisfaz a frase, tá? A pergunta, ó, eu tô procurando quem não assiste ambos. Então, bota a caneta aqui no 120. Esse 120 assiste ambos? Assiste os dois? Não. Então, ele não assiste ambos. Então, ele vai entrar na conta. Vou botar a caneta no 150. Esse 150 assiste ambos? Sim, ele assiste os dois, porque ele está dentro do A e do B ao mesmo tempo. Eu estou procurando quem não assiste ambos. Bota a caneta aqui no 160. Ele assiste ambos os 160? Não, porque ele olha só o B. Então, ele não assiste ambos, ele olha só, ele olha só o B. Então, o 160 entra na conta. E da mesma forma, os 30 que não assiste ambos, né? Então, tem que somar tudo isso daqui. Certo? Então, coloca a caneta em cima e te pergunta se satisfaz a frase escrita. Que nem assim, ó, letra B, ó. Calcule o número de entrevistados que assiste apenas um canal. Coloca aqui no 120. Ele assiste apenas um? Sim, só o A. Porque só tá dentro do balão do A. Esse 150? Não, porque ele assiste dois. O 160 assiste apenas um canal? Sim, só o B. O 30 assiste apenas um? Não, ele assiste nenhum, né? Então, coloca a caneta em cima e te pergunta se satisfaz a frase. Eu acho que é a maneira mais fácil de tentar não cair em pegadinha. Mas, em geral, os problemas das questões não é tão maldoso assim. Que eu já botei exemplos até, fui além, né? Botei todas as perguntas até umas complicadinhas, né? Mas eu entendo que a letra E, eu acho que a B e a E são as que causam mais desconforto aí para responder, dependendo da situação. Fechou? E vamos para o último conteúdo, lógica, tá? Esse daqui é aquele conteúdo que eu falei para vocês que não é trabalhado no ensino médio em geral, né? E aparece em concurso público, então algumas coisas a gente precisa lembrar. Primeira coisa que a banca de vocês fala é sobre proposições lógicas. O que é uma proposição para lógica na matemática? Para matemática, uma proposição é uma frase declarativa, tem que estar declarando algo, e essa frase declarativa tu pode julgar como verdadeiro ou falso. Então tem que ter essas duas propriedades para ser uma proposição. Vou dar um exemplo. Um exemplo. Dia 3/11 de 2021 caiu em uma terça-feira. Isso aqui é uma proposição para a lógica. Porque tu está declarando uma coisa, tu tem um sujeito aqui, tem um verbo dizendo alguma coisa sobre esse dia, e está dizendo uma declaração, tu está afirmando uma coisa, uma afirmação declarativa, tu está afirmando alguma coisa. E aí tu consegue julgar como verdadeiro ou falso, né? É só tu pensar daí na situação, óbvio. Se presume que tu conheça o contexto, tu sabe o calendário, tu sabe o que é dia de semana e tudo mais, e aí a gente pode julgar, que nem nesse caso aqui é falso, né? É uma proposição falsa. Isso é uma proposição para a lógica. Outro exemplo, que é uma proposição. Se eu falasse assim, ó, Jonas é médico. Tá, quando tu dá um nome, tu pressupõe, como tu personifica, tu dá um nome, tu pressupõe que tu conhece o Jonas. E tu sabe quem é o Jonas e tu sabe a profissão dele. Então tu tá declarando algo sobre ele. Tá, eu não sei aqui dizer verdadeiro ou falso. Por exemplo, se fosse Jonas, eu sou Jonas, né? Então eu, no caso, não sou médico, eu sou professor, né? Então aqui também seria falso. Mas pode ser que estaria falando de outro Jonas, né? Mas tu tem que mentalizar que se tu deu um nome, tu personifica. Então, tu imagina que naquele contexto tu consegue dizer se é verdadeiro ou falso. Tudo bem? Então, isso é uma proposição. Tem que ser uma frase declarativa que pode, ou melhor, tu consegue, num contexto, dizer se ela é verdadeira ou falsa. Isso é uma proposição. Exemplos que não são proposições, tá? Não proposições. Pergunta, não é proposição. Por exemplo, que horas ela volta? Isso não é proposição, porque tu não está declarando nada. Tu está perguntando. Tem que ser ponto final, tem que ser uma declaração para ser proposição na lógica. Frases no imperativo também não são proposições. Por exemplo, leia o livro. Como é que tu vai julgar verdadeiro ou falso? Frase no imperativo é quando tu tá com o verbo mandando uma ordem, né? Pensa um imperador mandando ordem. Leia o livro. Isso não é proposição, porque não tem como tu julgar verdadeiro ou falso.
Para ser proposição, tem que ter lá o sujeitinho, e sobre ele tu declara algo, tu afirma algo. E aí, pensando que tu conhece aquela situação, aquele contexto, tu vai dizer se é verdadeiro ou falso. Então, pergunta não é proposição, frases no imperativo não são proposições. Quando tu não personifica, também não é. Por exemplo, ele é médico. Se tu não personificou quem é ele, eu não sei quem é ele. Se eu chegar aqui e falar pra vocês, gente, ele é médico, vocês vão perguntar quem é ele. Tu tem que personificar, tu tem que saber quem é ele pra te dizer se é verdadeiro ou falso. Então isso daqui não é proposição. Até esse caso aqui a gente chama de sentença aberta, porque tu não sabe quem é ele. Se tu soubesse, tu diria que é proposição. Então, ele é médico, não é proposição. Tu tem que saber o valor para saber exatamente quem tu tá falando para dizer se é verdadeiro ou falso, para ser proposição. Certo? Outro exemplo que não é proposição. Frases optativas, que tu deseja algo para alguém. Por exemplo, tenha um bom dia. Vá com Deus. Isso não é proposição, porque não tem como tu julgar como verdadeiro ou falso. Certo? Então, esses casos não são proposições. Fica claro para vocês o que é proposição e o que não é proposição? Para ser proposição, tu tem que estar declarando algo, afirmando uma ação sobre um sujeito, que tu, naquele contexto, diga se é verdadeiro ou falso. Pergunta não é proposição, frase no imperativo não é proposição, sentença aberta, quando tu não personifica de quem tu tá falando, não é proposição, frase que tu tá desejando algo para outra pessoa também não é proposição. Ok? E dentro das proposições, tu tem dois tipos, que é o que o edital cobra de vocês. Ele fala que ele quer que vocês saibam o que é proposição simples e o que é uma proposição na lógica composta. Simples é quando tem uma declaração só. Composta é quando tem mais de uma declaração. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de proposições lógicas compostas, que tem mais de uma declaração. Por exemplo, a primeira. Alvorada é um município gaúcho e Florianópolis é um município catarinense. Isso aqui é uma proposição lógica, porque está declarando coisas, e ela é composta por quê? Porque tem duas declarações. Uma sobre Alvorada e outra sobre Florianópolis. Outro exemplo. João é professor ou Maria é médica. Também, proposição lógica, porque tu fez uma declaração sobre o João, outra sobre a Maria. É composta porque tem mais de uma proposição. Se fosse só João é professor, é uma proposição simples. Se fosse só Maria é médica, seria simples também. Mas colocou na mesma frase as duas coisas, virou composta. E os outros também são exemplos. Ou Carlos comprou o apartamento, ou Carlos comprou o carro. Então, tu deu duas declarações sobre o Carlos. Se Jonas ganhou na loteria, então ele comprou um avião. Duas declarações também, uma sobre a loteria e outra sobre ele ter comprado o avião. Cuidado que aqui nessa frase o ele, tu sabe quem é ele, né? É o Jonas. Caso da frase, né? Então aqui é uma proposição composta. Jonas gosta de cinema, se somente se ele gosta de pipoca. Duas declarações sobre gostar de cinema e gostar de pipoca. Quando na mesma proposição tu tem mais de uma declaração, é chamada de proposição composta. E a forma com que tu faz essa proposição composta tem uma coisa que junta as declarações. Essa coisa que junta as declarações são chamadas os conectivos lógicos. Então, aqui tu juntou duas declarações com e. Aqui tu juntou duas declarações com ou. Aqui tu juntou duas declarações com ou, que tem diferença. Na penúltima, tu juntou as duas com uma condição. Se isso, então isso. Então é uma condicional. E a última é o caso que a gente chama de bicondicional. Ele gosta de cinema, se somente se o Jonas gosta de pipoca. Então essa é outra expressão. Na lógica, tu tem 5 tipos de conectivos lógicos, que são esses 5 que eu trouxe aí nos exemplos para vocês. Quando tu junta com e, esse é o tipo de conectivo que a gente chama de conjunção. Parece aula de português, né? Mas é lógica aqui. O segundo, quando tu junta com um ou, é chamado de disjunção.
Quando tu forma uma proposição composta juntando com ou, é uma disjunção. Quando tu junta com ou isso, ou aquilo, então é chamada de disjunção exclusiva. Quando tu junta com se isso, então aquilo, é chamado de um conectivo condicional. E quando tu junta com uma coisa acontece, se somente se a outra acontece, é chamado de bicondicional. Bicondicional. Esses são os 5 conectivos lógicos que a gente tem. Certo? Deixa eu fazer uma pausa só, um minutinho. Vou procurar aqui no edital. Alguém sabe me afirmar que dia que vai ser a prova do concurso? Depende de qual edital. O meu, por exemplo, é dia 7, eu vi de outra pessoa que era dia 14. Tem dia 7 e dia 14. Tá. Eu vou fazer assim, tá? Para não ficar muito extenso, porque eu também já tô cansado um pouco. Eu vou amanhã... Deixa eu só pensando que eu vou afirmar, tá? Porque daí eu vou cumprir. Eu vou amanhã gravar o resto da aula a partir de conectivos aqui, tá? Porque agora, o que acontece? Para te descobrir se uma frase é verdadeira ou falsa, depende de qual tipo de conectivo tu usou. E para cada um deles, tu vai ter a possibilidade de dar verdadeiro ou falso. Então, a gente precisa estudar isso, análise dos conectivos. Depois disso, ainda falta falar das negações, como que eu nego uma proposição composta. E por último, a equivalência lógica. E daí, só problemas e acabou. Então, faltou pouca coisa, só que assim, é uma coisa que eu tenho que explicar com calma, e se eu for acho, fazer agora, eu vou acabar acelerando demais, tá? Então, eu vou parar a aula aqui, eu vou finalizar a gravação, vou fazer o upload do vídeo. Deixa eu só... Vou colocar aqui no chat de novo. Quem não me mandou um e-mail, manda um e-mail para pedir um material, que tem uma lista de exercícios resolvida. E também tem como eu mandar o link da aula passada, e daí vocês, pelo canal, vocês vão ver o link da aula de hoje também. Tá? Vou mandar aqui meu e-mail de novo. jonas.medeiros@alvorada.frs.edu.br. Tá aí o meu e-mail. Eu já vou passar aqui o link do vídeo até, da semana passada. Que daí, se alguém já quiser, já tá aí também. E amanhã eu consigo, acho que no início da tarde, eu consigo fazer a gravação do restinho do que faltou. Faltou ali praticamente uns 10 slides, tá? Mas até porque 2 horas já é cansativo, a gente já não presta muito mais atenção também, vai desgastando. Aí eu faço, então, esse vídeo, gravo o finalzinho ali da parte de lógica para vocês terem, aí vocês acompanham, certo? Nesse canal lá no YouTube, que é o canal que eu posto até algumas aulas lá do IF, né? Vocês têm lá a aula da semana passada, vou colocar nesse mesmo canal a aula de hoje. E aí amanhã eu coloco o link do finalzinho da parte de lógica. Combinado? E para quem não recebeu o material, me manda um e-mail ali só pedindo material de lógica, que daí eu mando o PDF do que eu apresentei aqui, e mando um PDF também, que daí é questões resolvidas só da banca legal. E aí tem várias questões lá, e é legal porque vocês podem lá no final do PDF, tem as questões separadas, tenta fazer todas elas, e no início tem resolvida uma por uma. Daí tu vai lá e tira dúvida nas que tu não conseguiu também. Então é um material show de bola da professora Daniela também, certo? Então, combinamos isso. O senhor vai mandar o link para nós por e-mail amanhã, daí, do restante dessa aula? Vai ficar no YouTube, tá? Eu vou fazer a gravação direto sozinho, porque daí, como eu não sei que horários eu vou conseguir me liberar da aula, que eu vou ter que dar aula, aí eu vou fazer a gravação sozinho e posto no canal do YouTube, nesse mesmo link que vocês acessam agora, vocês conseguem ir lá no canal, eu fiz um canalzinho só para subir os vídeos do IF, né? Aí vocês conseguem ver a aula da semana passada, eu vou conseguir ver a aula de hoje, e amanhã, de tarde, eu coloco o finalzinho de lógica também. Daí vocês amanhã de noite se programam e assistem ali, vai dar uma meia hora, uns 40 minutos, e aí é a parte final de lógica. Pode ser? Tá bom. Então era isso, pessoal. Obrigado pela companhia. Espero aí ter revisado muita coisa com vocês, que vocês tenham recapitulado aí muitos conteúdos que caem em concurso, caem em provas, caem em vestibular, caem em Enem, coisa assim, né? Acho que é importante a gente ir relembrando essas coisas. E aquele papo, né? Concurso, quanto mais tu estudar, mais tu treinar, melhor tu vai ficando. Então,
Se não forem bem nesse, continuem estudando, peguem o hábito de ficar fazendo concurso, continuar estudando, que vocês vão ver que uma hora chega aí. Então é uma questão de hábito mesmo e de estudo, se programem para isso, né? Então, esse é meu conselho aí para vocês nessa reta. Quem for fazer a prova aí, se não nos vermos, então, boa prova também. Aproveitem, façam capricho lá e boa sorte para vocês. Feito? Qualquer coisa me manda e-mail ali que a gente vai conversando. Até mais, pessoal. Boa noite, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.